Minta para você até que se torne verdade, ou finja até que se torne realidade, ou nada mais é do que o poder da lei da assunção. Assumir o final da história. Mas agora, ao decorrer do vídeo, nós vamos destrinchar dentro do que eu entendi nesses meus anos e como que eu vim co-criando e como que eu já co-crio as coisas. Mas antes eu quero mostrar para vocês uma coisa que é algo que eu assumi na minha vida há muito tempo e isso aconteceu. Ó, eu tô na sacada da minha casa e lá onde vocês estão vendo ali no pico é o Alpes de Santes. Por que Alpes? Porque eu moro na Suíça e tá vendo qual é a minha vista daqui da minha sacada? Um dos Alpes suíços. Como vocês viram aí na entrada, tá muito frio. Falei, agora eu vou entrar para terminar de gravar lá dentro. Eu poderia simplesmente vir aqui e falar para vocês, né? Só finja. Vai lá amanhã, finge que tu é rica e fica fingindo todo dia. Mas o que as pessoas não falam, o que elas não destrincham, que não é sobre o quanto você finge, mas é você fingir bem fingido. Por quê? Se você tiver a capacidade de fingir, de poder falar para o seu subconsciente e fazer ele acreditar de que aquilo é verdade, então isso vai acontecer. Então a ideia aqui é simplesmente o quê? É que você finja uma vez, duas vezes, mas de uma forma tão séria, de uma forma tão certeira, tão assertiva, que até o seu subconsciente vai questionar se ele tentar falar que aquilo não é. Entende? É o poder do convencimento, entende? Pode ver que tem pessoas que convencem qualquer outra de olho fechado. E aí aqui eu fiz aqui um pequeno papel aonde eu coloco algumas coisas. Por quê? O poder da assunção, que é a lei da assunção, ela nada mais é do que você assumir o fim, assumir que aquilo que você fala que você quer, que você também tem que ver se é o que você quer ou se é o que as pessoas hoje mostram na rede social e você achou, se convenceu que você quer aquilo, tá bom? Você também tem que procurar isso dentro de você, se autoconhecer. E aí, quando você entende isso, você fala, tá bom, vou assumir isso. Mas olha que injusto seria se hoje eu falasse assim, olha, você vai pegar amanhã, vai se dar o luxo de ir na melhor cafeteria de São Paulo e vai lá à tarde, senta, olha como as pessoas ricas que entram lá dentro, né, como aquela classe que entra lá dentro, se comporta, como elas sentam e tomam um café. Eu estava no Brasil agora em julho. Eu passei 32 dias no Brasil, uns dias lá na Baixada Santista, mais 18 dias entre Trancoso e Arraial de Ajuda. Tá? E pode ver que a maioria dos pobres premium no Brasil, eles passam 3 dias nessas áreas onde eu estou falando. Eu estava 18 dias. 18 dias o dia inteiro, sabe? Podendo dormir, ou só ficar na piscina da casa que eu aluguei, ou simplesmente ficar passeando. Todo dia nos restaurantes, todo dia passeando, ao ponto de, ai, não estou vendo a hora já de poder voltar para minha casa. Entende? Então, o que eu acredito? Que para uma pessoa que ganha seus R$ 1.500, que seja aí o salário brasileiro ou algo em torno, é um pouco sacrificante. É um pouco, gente, eu acredito que até desonesto falar para essa pessoa fazer isso. Eu fui naquele bazar, não sei, eu vou colocar aqui junto com esse vídeo para vocês verem. O cara fazendo o café que eu tava louca para ver, que eu tinha visto aí um café árabe que eles fazem na areia. E aí eu gravo ali o cara fazendo. Sabe quanto que é para sentar naquela cafeteria para tomar um cafezinho? Então não adianta. A pessoa que ganha pouco, para ela vai ser difícil. Ela vai ter que escolher. Ou ela toma esse café para ela fingir uma coisa, que muitas das vezes ela vai ficar fingindo aquele dia e não vai conseguir conscientemente entender e falar que aquilo é real dentro dela, no sentimento dela. Por quê? Porque a lei da assunção, ela nada mais é do que mais uma lei, mais algum tipo de técnica que está totalmente ligada ao sentimento. Não adianta, o sentimento é o segredo. E já dizia e diz Neville Goddard neste livro aqui, maravilhoso, né? Que é isso, você não vai colapsar só vibrando, porque essa vibração ela depende desse sentimento.
Se você não tiver o sentimento daquela vibração, se você não acreditar, sentir no fundo do seu âmago, na sua alma, não vai. Não vai, você não vai conseguir convencer ninguém. Você vai conseguir se convencer por meia hora e depois o que vai acontecer? Nada, vai dar em pizza. Como a maioria das pessoas que estão hoje fazendo técnicas de qualquer coisa, que estão nessa busca. E eu entendo, porque eu também fui assim lá atrás, sabe? E o que entra também dentro dessa técnica ou lei, né? Entre o soltar puro e verdadeiro. Por quê? Soltar é maravilhoso, mas é algo extremamente difícil. Por quê? Quando você vai assumir hoje que você é alguém X. E aí você tem que conseguir soltar. Por quê? Porque se você não soltar, você vai ficar sendo ali aquele observador. Mas dependendo da forma que tu observa, que na maioria das vezes é com ansiedade, que é com aquele desejo, que é aquela coisa de eu quero, você coloca o efeito Zenão. E aí, ao invés de colapsar, parece que fica mais longe aquilo. Na entrada desse vídeo, eu quis mostrar para vocês, ali fora, porque eu sempre falei que eu ia embora do Brasil, que eu sentia que eu não era do Brasil. Eu falava para minha mãe, mãe, nossa, eu ando em Santos, eu ando nas cidades, eu gosto dessa cidade, que eu amo Santos, mas eu não me sinto daqui. Como desde pequena, eu sempre falei que eu iria casar com um estrangeiro. Pequena que eu digo que é 6 anos de idade. Se vocês forem aí no canal, eu vou deixar nos cards, algum lugar aqui do vídeo, vocês vão ver lá como que o meu marido veio na minha vida. Tá lá, ele é um estrangeiro, um homem suíço. E dentro dos meus sonhos, em alguns momentos da vida eu pensava em França, sempre achei, né, o idioma italiano lindo, mas eu nunca pensei que Deus tinha o universo o melhor para mim. Que dentre esses países aqui europeus, Deus iria me colocar no puro ouro. Porque para quem está no Brasil, lógico, ai não, Portugal é uma porta de entrada, a França é legal, a Itália, não sei o quê. Mas para quem está aqui sabe, todos eles também fazem qualquer coisa e dariam a chance de poder vir para a Suíça tentar. Não é à toa que aqui tem um monte deles que não sai daqui. Por quê? Porque viver na Suíça é diferenciado. É diferenciado. Entende? E aí eu me olho, uma mulher preta, brasileira, e eu tive uma ajuda do universo, que é o quê? O meu pai, ele era um homem preto, retinto. O meu pai, ele era neto de ex-escrava e filho. A minha avó nasceu na lei do ventre livre. E a minha bisavó passou uma vida inteira, né? Ali, bastante tempo, na senzala. Mas o meu pai, ele sempre teve uma mente de que tudo era possível e de que ele ia chegar. Então, demorou para ele? Demorou. A oportunidade da vida dele de transformar veio com 47 anos? Veio com 47 anos. Mas quando ela veio, ele estava preparado, ele segurou com as 10 e ele agarrou. Entende? Então, talvez até a tua oportunidade já está te cercando. Mas você ainda não se convenceu de que você é capaz de pegar aquilo na mão e fazer com as 10. Porque tem muitas coisas por baixo. E eu mesmo agora fazendo um curso que eu estou fazendo com a doutora Mabel Cristina, gente, veio crença para a luz, me deu cartaz de ficar vomitando, vomitando do nada, sem fazer nada, sem conseguir fazer nada. Você sabe que existe algo, né, dentro da gente que se chama neuroplasticidade, né? É esse poder que o nosso cérebro tem de aceitar e transformar também ali as situações. E dentro dela, porque isso vai acontecer, você tem que confiar. Por quê? Porque lembra que eu falei do soltar? Quando você solta, você se convenceu, você acredita tanto que você nem precisa olhar. Você sabe que isso já está na tua vida, independente do que os teus olhos vê ou não. Por quê? Porque Jesus não falava, gente, o que é a fé? A fé ela nada mais é do que acreditar naquilo que os teus olhos não vê. Mas você sabe que aquilo já é teu, que aquilo existe em algum lugar, porque você sente aquilo dentro do teu sangue, você sente aquilo dentro de você, entende? Então, para muitos vai ser fé, para outros vai ser a neuroplasticidade, para outros vai ser só o soltar.
Mas eu falo, sem eu soltar, isso não vai. E o fingir, tenta começar a pensar, tá, eu vou fingir que eu sou uma milionária. Na suposição, né? Porque também tem que entender que, para tu chegar no ponto de falar, eu sou uma milionária e tentar fingir ser uma milionária, o teu subconsciente ele tem que aceitar. Você tem que ter crenças limpas, você tem que saber de onde você veio, qual foi o seu start, com quem você foi criado, quais eram as limitações das pessoas que estavam em volta de você, na escola, em casa, na rua brincando, porque tudo isso são coisas que crescem com a gente. Não adianta. E é o que eu estou falando. Isso eu via no meu pai, que ele era um cara que assim, não quero saber. E, no entanto, quando o meu pai se levanta e ele vira chefia. Ele vira chefia de mais de 400 homens brancos, uma grande maioria. Entende? Então, para um preto que foi criado no colégio interno, com a quarta série, que era até onde estudava lá dentro, era leitor assíduo, ele lia jornal. Parece que ele sabia que um dia mesmo ia vir a oportunidade dele. E no dia que veio, sabe como que ele estava? De macacão na estiva, trabalhando no cais, pegando saco, e ele estava organizando alguns homens. O dono da transportadora de carros, que trabalhou sempre com a Volkswagen com importação e exportações de carros e máquinas. Ele viu meu pai de longe, ele falou para um outro cara grande, nossa, aquele cara tem, né, potencial. O cara olhou e falou, ele tem. Sabe o que ele falou? Vai nele e fala para ele que eu quero falar com ele. O dono viu. O dono quase nunca ia no cais, mas nesse dia esse cara foi. Então, tu vê, a oportunidade, ela foi lá. Por quê? Porque ele estava preparado. E porque ele acreditou, de alguma forma, que em algum momento aquilo ia acontecer. E a vida dele mudou legal. Aí, tem agora aquilo, né, também. O que é que você quer? Porque muitas pessoas hoje, né, com a influência da rede social, vê esses desinfluencers e fica imaginando que prosperidade é aquele monte de carros importados para ficar rabiscando, não é? Ou coisas do tipo, festas que não é para uma criança. Isso. Mas, gente, isso não é prosperidade, isso é ter dinheiro. Tem muitas pessoas, hoje a grande maioria no Brasil, desses povos aí, eles têm dinheiro, mas eles não têm prosperidade. Sabe por quê? Eles não têm respeito, eles não têm moral. Eles não conseguem chegar numa pessoa estudada, na classe A mesmo lá, e ter contato com os donos, com os bilionários e poder ser respeitados. Os caras falar, senta aí, vamos conversar, vamos fazer negócio. Não tem. Então, eles não são prósperos, eles têm dinheiro. A mãe de um jogador, que eu não vou falar o nome dele aqui, tu olha para ela, o filho dela hoje é milionário, milionário em euros. Mas tu olha para ela, tu vê que, com tudo, ela ainda tem a comunidade dentro dela, porque até hoje ela ainda é pobre por dentro. Ela compra roupa cara, ela anda com bolsas caras e tudo, mas você vê que em nenhum momento ela aprendeu a falar. Ela nem conseguiu colocar dentro dela aquela coisa de caramba, hoje eu tenho dinheiro, então eu vou pagar para mim poder aprender bons costumes. Eu vou pagar para mim poder aprender a sentar numa mesa, para eu poder aprender a decorar uma mesa, tanto para o pobre, mas para o rei. Entende? Vou aprender a fazer o idioma. Vou aprender a me comportar como uma dama da alta sociedade. Olha a diferença de ser próspero e ter dinheiro. Então, talvez seria bom também, dentro do que eu estou falando, você já começar a pensar nisso. O meu pai, da onde ele veio, ele chegou no teto dele. Ele chegou num ponto da vida dele que ele tinha uma ótima casa, que não era alugada, maravilhosa, reformou como quis, fez tudo o que quis, trocava carro todo ano, dava carros novos para minha mãe todo ano. Todo ano minha mãe trocava os carros dela. Todo ano. Minha mãe tinha cartão de créditos, os cartões de débitos, que ele nem gostava que ela usava crédito, dinheiro, porque o meu pai, né, da época que ele viu, era normal ele andar com dinheiro, e eu tenho ainda isso até hoje. Eu gosto de andar com nota de dinheiro, entende? E outras, poder viajar com a mulher dele, poder ter aquela fartura, que meu pai sempre foi um homem muito farto, já dentro dele, sabe? De muita comida, do bom e do melhor, de entrar no supermercado e não ter que olhar preço, de poder entrar nos restaurantes que queria.
Entende? Quando meu pai ele tem um CA, eu pude, graças à estrutura que ele montou, poder entrar dentro do AC Camargo no particular, pagando, mantendo tudo do bolso. Tá entendendo? Ele chegou nisso. E quando ele vai, ele deixa a minha mãe muito bem. Ele deixou minha mãe com um valor assim ali, brincando de quase R$ 1 milhão. Então, para um cara que veio do nada, ele chegou num ponto bom. E eu digo assim, né, de quase R$ 1 milhão num total, entre casa, entre contas no banco, entre aposentadoria que ela ia receber, tudo. O cara deixou ela como? Suavezinha. Tu veio do nada, mas o nada não existe mais. Entende? Então, o que que é? Ele era grato, ele falava, poxa, né? Não achei que ia tão. Mas ele acreditou tanto, sabe? Na lei da assunção dele, ele assumiu tanto aquele posto que foi mais. E assim foi comigo. Por que, que eu estava mostrando os Alpes no começo? Porque olha o que, que eu tenho de vista. Eu saio ali fora, que para mim é normal, gente. Eu nem fico olhando. Sério, eu nem fico olhando os Alpes. Ai, que lindo, os Alpes suíço. Olha que maravilhoso. E ele no verão também fica maravilhoso. Por que, que eu não fico olhando? Porque é algo tão normal para mim que eu já acostumei. Entende? Então, olha que bacana, né? Quem diria que para uma mulher preta, vinda do bairro do Mercado, de uma família pobre, passei já o pão que o diabo amassou. É normal usar, é tão normal os Alpes suíços que eu já nem paro para ficar olhando ele e contemplando. E há 2 anos atrás, eu tive um apartamento onde eu falei para minha irmã, 2, 3 anos atrás, que um dia eu ia ter um apartamento de frente para os Alpes. E hoje eu tô aqui. E hoje eu olho, até lembrei isso agora. Que eu falava para minha irmã: olha, eu vi esses Alpes de muito longe, quilômetros e quilômetros de distância. Eu falava: tá vendo lá no fundo, lá, é o Santos. A minha irmã falava: nossa, eu falava: Paula, um dia eu vou ter uma varanda de frente pro Santos. Eu acabei de mostrar para vocês, eu acabei de lembrar agora. Mais uma coisa que veio para a luz. Tá vendo? Então, espero que você tenha entendido, espero ter sido didática. Eu tô aqui nesse canal somente mesmo para poder ajudar de alguma forma, sabe? Não naquela ideia de que, eu vou falando e vai acontecendo da minha vida. Não, eu trago aqui experiências de coisas que já aconteceram. E também, caso vocês gostem, queira, deixa no comentário. Eu posso vir também falando para vocês qual foi as minhas falhas no processo. Porque nesse processo eu quebrei algumas vezes. Eu investi dinheiros altos e eu quebrei. Quebrei, gente. E não foi uma nem duas vezes. Quais foram os erros, aonde que eu não entendia, quais as ações que eu tinha, que não é só agir por agir. Nós temos que agir, mas agir com um propósito, agir com inteligência. E hoje eu já sou muito mais esperta nesse sentido, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo, até a próxima e tchau!